Bom, pessoal, vamos agora estudar sistema respiratório. Nós vamos iniciar essa aula hoje abordando um pouco de traqueia e brônquios. Então, nós temos aqui uma peça isolada, foi retirado laringe, traqueia e brônquios, né? Juntamente com o esôfago. Nós observamos aqui a parte posterior da laringe aberta, a cavidade da laringe, a região do hálito da laringe com a epiglote. Temos ainda um pouquinho aqui da região posterior da língua, dessa região da base, onde nós vamos encontrar as valéculas epiglóticas. E aqui nós teríamos justamente a entrada da laringe, se continuando inferiormente, né, com a traqueia, e nessa parte posterior o esôfago, como nós observamos aqui. Então, a traqueia, ela corresponde a um tubo cartilaginoso, com a estrutura principalmente cartilaginosa, mas ela tem um componente fibromuscular também. Então, ela é formada por anéis traqueais, né, anéis incompletos em formato de U, que fecham lateralmente e anteriormente a traqueia, deixando a parte posterior preenchida por uma parte membranácea, onde nós observamos o músculo traqueal. Então, vejam que a parte cartilaginosa mais firme, que mantém a via aérea pérvia, ela se encontra na região anterior e lateral. E a parte posterior, que se encontra em contato com o esôfago, ela tem uma certa mobilidade e consegue se relacionar de forma a acomodar a passagem do bolo alimentar também aqui pelo esôfago, então sem ter um comprometimento da função aérea e também sem prejudicar a passagem do bolo, sem comprimir o esôfago. Então, a traqueia ela é formada por anéis traqueais, como nós falamos, ela se inicia inferiormente à cartilagem cricóidea da laringe, aqui a gente não consegue visualizar, a gente encontra, na verdade a gente tem aqui, se eu consigo colocar, a gente tem aqui uma parte ainda da cartilagem cricóidea, né? Então, esse primeiro anel traqueal, que aqui está encoberto parcialmente pela glândula tireoide, então a gente teria o ligamento cricotraqueal, que une o primeiro anel traqueal à cartilagem cricóidea. Depois nós temos essa relação importante da traqueia com a glândula tireoide, então observamos o istmo e os lobos direito e esquerdo da glândula tireoide, que envolvem essa parte superior da traqueia. Isso é importante nos procedimentos de traqueostomia também. E temos a continuidade, então ela tem a parte cervical e depois ela entra no mediastino superior, na região da abertura superior do tórax, até atingir, cruzar todo esse mediastino superior e vir a se dividir em brônquio principal direito e brônquio principal esquerdo. Lembrando que essa divisão do brônquio principal direito e brônquio principal esquerdo se dá aproximadamente ao nível daquele plano transverso do tórax, que divide, que separa mediastino superior de mediastino inferior. Então, com isso, nós temos que a traqueia, normalmente, ela não ocupa o mediastino inferior. Nesse espaço, nós já vamos ter a divisão em brônquio principal direito e brônquio principal esquerdo. Lembrando que o brônquio principal direito, ele tende a ser mais calibroso, mais verticalizado, e ele é mais curto, diferentemente do brônquio principal esquerdo, que ele tem um trajeto mais horizontalizado, ele é mais fino, né, e mais longo. Então, isso vai fazer com que os corpos estranhos que são aspirados, por exemplo, para a via aérea, eles tendem a ocupar e gerar pneumonias aspirativas mais no pulmão do lado direito. Aqui foi feita uma janela nessa parte inferior da traqueia, justamente para mostrar o que nós chamamos de carina, que é essa divisão final da traqueia. Funciona como se fosse realmente uma carina, né? Uma quilha, separando aqui, dividindo o trajeto do ar para o brônquio principal direito e para o brônquio principal esquerdo. Então, aqui a região da carina, ou região subcarinal aqui, inferiormente à carina. Nessa outra peça, nós vamos ver também a traqueia, um bloco de coração com os pulmões. Observamos a traqueia, aqui conseguimos identificar melhor a relação da traqueia com outras estruturas do mediastino superior. Aqui nós vemos a relação com o esôfago também. Observar essa relação com os vasos da base, os ramos do arco da aorta que aqui se encontram. Então aqui nós temos a parte ascendente da aorta, o arco da aorta, o tronco braquiocefálico como primeiro ramo, a artéria carótida comum esquerda e a artéria subclávia esquerda, partindo aqui como segundos e terceiros ramos, segundo e terceiro ramos do arco da aorta, também tem essa relação próxima à traqueia.
E nessa peça especificamente, nós queremos mostrar os linfonodos que estão relacionados com a traqueia nesse espaço. Então vejam que nós temos aqui linfonodos que estão situados aqui acima dessa divisão traqueobrônquica, né? Então traqueia, bronco principal. Então são os linfonodos traqueobronquiais superiores. E temos aqui os linfonodos traqueobronquiais inferiores ou carinais, que são importantes inclusive no estadiamento das neoplasias de pulmão, das neoplasias que acometem a região de mediastino. Então inferiormente aqui a carina, os linfonodos carinais ou traqueobronquiais inferiores. E aqui, superiormente, nós vamos encontrar esses linfonodos traqueobronquiais superiores. Também é possível identificar na região do hilo do pulmão, então aqui onde as estruturas entram e saem do pulmão, então nós temos alguns linfonodos hilares ou broncopulmonares, como nós observamos aqui. Então seriam elementos também importantes da drenagem linfática do tórax, que são bem visíveis nessa peça.